Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alessandro e você está no canal Manutenção Descomplicada. A gente fala aqui sobre alguns assuntos tão complexos e não complexos, né? Hoje nós vamos trazer um assunto aí sobre umidade de rodapé, mais comumente chamada, que é as umidades ascendentes, né? Para quem não sabe, eu sou formado em técnica de edificações, trabalho na área da construção civil, manutenção industrial já há 20 anos e ao longo dessa carreira a gente vem conhecendo e aprendendo cada dia mais um pouco sobre como se resolver problemas, né? É para isso que a gente é contratado, para resolver problemas e criar melhorias também, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre essas umidades chatas que acontecem no rodapé da gente, que quando você olha na parede ela está cheia de bolha e a pintura fica prejudicada, o aspecto visual e muitas vezes ainda se seu rodapé é de madeira, você acaba perdendo o rodapé, no caso aí dos pisos laminados. Esses dias eu fiz um trabalho aqui em casa e eu estou só aguardando agora para ver o resultado, mas me parece que vai dar certo, né? Bom, o que fazer nesse caso? Antigamente usava-se um processo bem complicado e agressivo. Se removia o reboco até o bloco, aplicava-se um cimento polimérico em duas demãos cruzadas com brocha, depois vinha-se com o reboco, massa corrida e pintura ou massa acrílica no caso de áreas molhadas. Hoje em dia as empresas criaram novas tecnologias e facilitou bem o trabalho da gente. Nós temos algumas opções no mercado, uma delas seria um líquido que você aplica e ele fecha a porosidade da parede. E outro em forma de massa, como se fosse uma massa corrida. Bom, primeiro para entender o que é a umidade ascendente. A umidade ascendente é uma umidade que vem de baixo para cima, como o próprio nome diz. Por alguma falha na sua viga baldrame, falha de impermeabilização, a água acaba subindo por capilaridade e ela tende a subir até 90 centímetros a 1 metro acima do nível do seu piso. É onde a água consegue ter força para subir. Usa-se o princípio parecido com o coador de café. Você molha o fundo dele e daqui a pouco a água já está lá em cima. É isso que acontece com o seu rodapé. Às vezes o camarada eletricista vai passar um eletroduto e o pedreiro fez a impermeabilização do seu rodapé, ele vai lá e corta o baldrame para poder passar com o conduíte no underground, né? E aí acaba lesionando aí esse trecho de impermeabilização e ele não refaz e aí a água não tem como a gente evitar, a água passa pelo solo, né? Pela terra que está embaixo da tua casa e aí essa água começa a subir. Bom, enfim, não tem muitas fotos, hoje não tem foto, não tem nada, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Está aqui o produto que eu apliquei, tá? O Vedatop Rodapé, né? Um produto relativamente novo aí no mercado, né? Ele mostra para você aqui a situação do antes e o depois, né? Como fazer? Isso aqui é da Vedacity, tá? Da Otto Baumgart, vem uma embalagem com 4 kg. Vou só mostrar aqui para vocês. Vem um copinho dosador e vem 2 saquinhos contendo 2 kg cada um. Então é bem simples a mistura. Você mistura um copinho desse de água limpa, potável, para cada saquinho de 2 kg desse que vem dentro da caixa. Homogeneizar, né, para poder preparar para a aplicação. Uma coisa importante é você descascar bem a parede, remover a massa corrida que provavelmente já vai estar bem solta da tua parede. Se chegar até o reboco, que normalmente acontece, porque a massa corrida não suporta muita umidade e ela acaba soltando-se do reboco. O que você vai fazer? Você vai raspar isso com uma espátula e você vai lixar o reboco de forma que você encontre o momento em que ele está agregado. Aquelas partículas de reboco não podem estar soltando. Eu recomendo até o uso de uma Scotch-Brite, que aí você faz uma limpeza, passa ela de leve, que aí todo aquele material que está mal aderido, ele cai e fica só aquela superfície mais coesa, tá?
Seguindo isso, lógico, você vai tirar o rodapé, se for madeira. Se for de cerâmica, não precisa retirar. Você vai descascar até onde estiver solto, depois você sobe mais uns 10 centímetros da onde você tem o material mais firme na parede, só para garantir uma altura adequada. Bom, feito isso, proteja o piso, né, com papelão, plástico, fita crepe, né, no cantinho ali. Se o rodapé for de cerâmica, passe por sobre o rodapé para você proteger. Você homogeneizou esse material com aquela proporção que eu passei para vocês, homogeniza isso dentro de um recipiente limpo, tá? Vai misturando. Quando você tiver uma consistência homogênea de massa, o que você vai fazer? Esse material ele é meio chatinho de aplicar, porque a trabalhabilidade dele não é tão boa quanto de uma massa corrida, até porque esse material é um material com base cimentícia, tá? Ele é um material que vai estancar a umidade, ela vai continuar subindo da tua parede, só que a hora que ela encontrar essa película desse material Vedatop, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir passar por ela, você não vai ver essa umidade, ela vai estar dentro da sua parede, só que ela não vai mais te atrapalhar do ponto de vista estético. Desempenadeira de aço, tá? O que eu recomendo? Luva, né? Máscara, desempenadeira de aço e uma espátula para você poder ir colocando na desempenadeira. Você vai aplicar isso como se fosse uma massa corrida. Atente-se bem para você não deixar passar esse material por cima do outro, de modo que dê um dente na parede, para você não ter que ficar tendo que nivelar depois. Tente encaixar essa massa exatamente na região que você descascou, de forma que ela não fique não crie uma elevação em relação à sua parede, porque senão depois isso vai ficar aparente. Por quê? Porque após 24 horas, falando nisso é importante falar, entre demãos você tem que esperar 3 horas. Se você precisar da segunda demão, você precisa esperar por 3 horas. E mais importante que isso, eu estava dizendo da trabalhabilidade, né? Voltando uns passos atrás, antes de você aplicar a primeira demão, pulverize água na superfície, para que esse material não puxe muito rápido, você não tenha dificuldade em fazer a aplicação. Então, não é para saturar a superfície, é para você pulverizar. Pega aqueles pulverizadorzinhos de jardim, enche de água, joga no reboco da sua parede e depois aplica o produto, que você vai ter um tempo maior de trabalhabilidade. Se você não faz isso, ao aplicar, como o produto é cimentício e o cimento da superfície está seca, ele vai puxar a água que você está usando nesse material, ele vai retrair o material muito rápido, ele vai secar muito rápido e você não vai conseguir ter uma lastrabilidade legal para você poder correr ele na tua parede. Feito isso, se precisar de uma segunda demão, espere por 3 horas e está liberado para pintura após 24 horas da aplicação. Respeite esses prazos, viu, pessoal? A gente tem que criar o hábito de começar a ler as recomendações do fabricante, tá? Isso é importante. Qualquer material que você vai usar na sua casa, leia. Aquilo não está nas especificações à toa. Tem uma lógica química e física para isso, tá certo? Porque depois você faz o trabalho, não dá certo, aí você não sabe por quê. Se você fizer todos os passos e seu trabalho não der certo, você pode entrar em contato com a área técnica do fabricante, seja ele qual for. Não estou defendendo aqui a Otto Baumgarten, não tenho nada com a Otto Baumgarten, mas seja lá qual o produto que você utilizar, se você fizer os passos bem feitos, corretamente, você vai ter uma assistência técnica te atendendo aí, tá certo? Bom, aplicou o Vedatop rodapé, na cor branca inclusive, é só depois aplicar a massa corrida e entrar com a pintura de acabamento. Lembrando que se sua tinta for uma tinta fosca e recém-pintado, talvez você consiga fazer apenas um retoque pontual. Mas na maioria das vezes você tem que pintar a parede inteira, porque dificilmente a tinta vai dar retoque, porque você compra agora, você compra daqui 6 meses, tem uma variação de cor, a tinta que está existente no teu cômodo, ela está queimada, vocês não percebem, mas a própria iluminação do ambiente acaba agredindo o filme da tinta, né? Raio ultravioleta, enfim, o tempo, o desgaste de limpeza. Então, prepare-se para o pior, né? Pintar a parede toda. Se não precisar, você conseguiu fazer o retoque, perfeito. Tá bom? Isso é para resolver o problema, tá?
Estou esperando algumas chuvas aqui para a gente poder certificar, depois eu volto falando sobre um resultado mais sólido. Mas eu acredito nessa empresa porque é uma empresa que está no mercado há muitos anos, é uma empresa consolidada. E se eles falaram que vai resolver, eu segui todos os passos, então vai resolver, tá certo? Eu vou voltar depois com alguns outros vídeos, com outras dicas legais, até para você colar cerâmica que caiu do seu banheiro sem precisar usar argamassa. Isso é muito legal porque é horrível, né? Você tem que, uma cerâmica destacou da parede por algum motivo, eu tenho que raspar tudo que está ali, aplicar argamassa, colante, depois entrar com revestimento. Nada disso. Tem um modo muito mais simples de resolver isso aí. Vão me desculpando aí porque não tem foto, não tem muita ilustração, mas eu acho que o propósito que a gente teve aqui acho que foi alcançado, que é te explicar o que é uma umidade ascendente, esse problema que dá no rodapé da casa da gente, e uma das maneiras de se resolver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, sejam bem-vindos ao canal. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo todas as questões, e logo mais a gente volta com mais vídeo para vocês aqui no canal Manutenção Descomplicada.